prazer ter Flávio na nossa presença. Você vai se sentir um pouco mais aí aconchegado no âmbito do seu lar, sabendo que você agora foi apresentado. Tudo bem. Pessoal, primeira estrutura, vamos lá. Sistema digestório, primeira estrutura, a estrutura que contempla a região superior. Qual a primeira estrutura? Cavidade oral. Então a cavidade oral é essa estrutura da qual é delimitada pela região retrodentinária até a área do istmo das fauces. Toda essa área compreende a cavidade oral. Na cavidade oral sabemos que o processo digestório é feito em cima do macronutriente carboidrato, dos carbonos hidratados. Sejam esses carbonos hidratados, que tenham esses carbonos hidratados um perfil simples ou complexo, que sejam açúcares simples como glicose, frutose ou galactose, ou que sejam açúcares complexos como aqueles ligados a fibras que poderão formar amilose ou amilopectina no processo da digestão. Então aqui a cavidade oral, ok? Cavidade oral, porção que se estende, se delimita desde a região retrodentinária até a região de istmo das fauces, tendo também como sua delimitação a úvula palatina. Quem é a úvula palatina? A campainha. A campainha? Não. O sininho é bacana. A úvula palatina. Próxima estrutura. Glândula salivar submaxilar. Glândula salivar submaxilar. Nós não temos na peça, tá? Nós temos 4 glândulas salivares: submaxilar, submandibular, sublingual e parótida. Então não pedirei, mas caso pudesse observar na peça, estaria aqui, ó, abaixo da mandíbula, tá? Abaixo do palato duro, tá, ok? Submaxilar abaixo do palato duro. Depois a submandibular, nós temos a possibilidade de encontrá-la com essa disposição aqui nessa estrutura com o número 33, a submandibular, tá ok? Depois nós temos a sublingual, sendo disposta aqui abaixo da língua, na região retrodentinária da arcada dentinária inferior. Aqui nós temos a sublingual, tá? Acho que só a submaxilar que não. E depois da sublingual, nós vamos para a parótida. Glândula parótida se encontra anatomicamente alojada na região externa da face, região anterior ao meato acústico externo, 2 dedos anterior ao meato acústico externo, 2 dedos abaixo ao arco zigomático. Então essa glândula aqui é a glândula parótida, também produtora de amilase salivar, que faz com que haja a degradação do nosso amido, a quebra desse amido na primeira porção molecular, que é a porção da destrose, ok? Professor, as glândulas só produzem a saliva e contingentemente que tem a amilase? Não, tem também uma proteína chamada de mucina, e essa mucina é a proteína que faz com que haja como se fosse uma vaselina biológica para a cavidade oral e para o esôfago, fazendo com que alimentos um pouco mais duros, mais pontiagudos, não venham a raspar e a fornecer uma lesão na parede, na mucosa oral e esofágica. Então essas glândulas produzem amilase salivar e também produzem a mucina. Essa proteína faz com que essa saliva fique um pouco mais espessa e gere aquele aspecto pegajoso que nós conhecemos. Próximo. Língua. A língua é o músculo, olha que maravilha. A língua é o músculo, talvez o músculo mais fásico que nós conheçamos. O que é um músculo tônico e o que é um músculo fásico? O músculo tônico é aquele que mantém a tonicidade, mantém a postura. São os músculos antigravitários ou antigravitacionários, quadríceps, isquiotibiais, musculatura de panturrilha, paravertebrais, lombares, torácicos e cervicais. Agora, a língua não é tônico, não mantém tônus de nada. Ele é um músculo fásico. É um músculo que contrai rápido, né? Você gera movimentos rápidos com a língua. Então a língua é um músculo fásico, e esse músculo fásico ele é inervado por 2 nervos que são pares de nervos cranianos, é o nervo hipoglosso e o nervo glossofaríngeo. Então veja nesse córtex sagital toda a área da língua, toda essa musculatura bem importante aí para a fala,
para a fala e, por que não dizer, para a deglutição, componente principal do processo digestório. A língua, ela trabalha para o processo digestório fazendo a primeira peristalte, o movimento peristáltico voluntário. O alimento cai por sobre a língua ou é depositado por sobre a língua e a língua contrai, retraindo toda a sua própria musculatura, enviando o alimento para o tubo esofágico e pesando por cima da cartilagem epiglote, fechando o tubo traqueal, evitando aí problemas com relação ao sufocamento e o alimento descendo pela câmara ou pelo tubo anterior, que é o traqueal. Oi? Os dois nervos glossofaríngeo e hipoglosso. A terminologia glosso, tanto quanto prefixo ou sufixo, diz respeito à língua, tá? Então, sempre quando vocês escutarem ou virem assim, escrito glosso, significa língua, ou diz respeito à língua. Próximo. Músculo ioglosso. Ioglosso. Aqui nós temos um osso chamado de ióide, aquele osso em formato de U, lembra? O ióide ficava mais ou menos na altura entre C3 e C4, entre cervical 3 e cervical 4, um músculo em formato de ferradura. Esse osso em formato de ferradura, na altura de C3 e C4, é o ióide. Se eu tenho um músculo que se chama ioglosso, ele só pode ir do ióide até o glosso, no caso a língua. Então o músculo ioglosso é um músculo de tensão, é um músculo de tração. Tá? Então, se caso a gente pudesse, nós não temos, mas se caso tivéssemos, ele estaria nessa posição, em uma posição chanfrada, em uma posição oblíqua do ióide em direção ao glosso, que é a língua. É o músculo que faz com que a língua retraia. A língua por si retrai, mas precisa de uma base de fixação, que é o músculo ioglosso. Com essa base de fixação, a língua tem uma ancoragem para retrair e trazer consigo o alimento que sobre ela está. Próximo. Músculo transverso do esôfago. E aí, depois da cavidade oral, nós temos a descida do alimento. Tudo bem, né? E ninguém ajuda. Percebe? Ó, então o esôfago está aqui. Então a descida do esôfago, ela ocorre desde uma porção cervical, passando por uma porção torácica, até uma porção mais inferior, que é a porção abdominal. No caso, a menor porção esofágica é a porção abdominal. Gente, se nós traçarmos um paralelo entre a cavidade oral e o tubo esofágico, nós veremos que o perfil em pH, quanto a acidez, a alcalinidade ou até a parte neutra, são diferentes. A boca tem um pH levemente ácido, então o pH da boca gira em torno de 6,8, o que fornece uma base boa para a degradação do quê? Degradação do amido, do carboidrato. O esôfago, então, ele corrobora do mesmo processo ou da mesma capacitância em pH. O esôfago também carrega consigo pelo tubo, conforme o alimento vai de crânio caudal, um pH de 6,8 também. A diferença é que o esôfago não é produtor de enzima digestiva. Então o esôfago funciona como um tubo condutor, como um conduto de alimento. Então, pelo esôfago trafega o alimento e não é digerido. Então o esôfago é uma cavidade digestória? Não, é um conduto, um tubo que carreia ou ajuda na descida do alimento da boca e faz essa conexão do alimento da boca para o estômago. Musculaturas. O esôfago é possuidor de duas musculaturas. Vocês sabem que a mucosa esofágica é muito sensível. A mucosa esofágica também ajuda no processo de peristalte. O esôfago tem uma camada celular que ela é mucociliada. E nós vimos algumas alterações dessa camada mucociliada. Falamos sobre consumo de chimarrão do pessoal do Rio Grande do Sul e tudo mais. Então não vou entrar na parte de lesão. Lembra? Metaplasia, displasia, neoplasia. Vamos usar as estruturas mesmo. Então, esse é um tubo esofágico e quando cortado transversalmente é possível observar. Vamos aqui. É possível observar duas camadas. Uma camada que é mais externa. A camada mais externa muscular, ou seja, a camada que confere uma capa para o esôfago da parte de fora, são músculos longitudinais, músculos dispostos ao longo do tubo esofágico. Eles são músculos paralelos entre si, são músculos que fazem um movimento
cíclico, um movimento de envio do alimento crânio-caudal, ok? Há um envio, há um movimento oscilatório de cima para baixo. Então a musculatura longitudinal, musculatura externa, é uma musculatura que promove movimentos oscilatórios de descida do alimento. Já a musculatura interna, os músculos são músculos transversais, que ao longo de todo o tubo esofágico, esses músculos conferem uma capacidade de aperto do alimento. Vai apertando o alimento, condicionando o alimento ao lúmen do tubo e o longitudinal empurrando para em um sentido mais inferior. Próximo. Região do cárdia, região importantíssima. Então, após o tubo esofágico terminar na porção abdominal, eu tenho uma região de conexão entre o esôfago e o estômago. Toda esta região é conhecida como região do cárdia. E em toda esta região, nós podemos nomenclaturar como região do cárdia. E a região mais central da região do cárdia é o esfíncter do cárdia. O esfíncter do cárdia, assim como o esfíncter anal, não é? É uma musculatura anelada em forma de anel, uma musculatura arredondada que abre e fecha dependentes das demandas químicas e mecânicas do alimento que está descendo. Tá? Então aqui eu tenho a área do cárdia, olha, a região do cárdia e centralmente o esfíncter do cárdia. Professor, quer dizer que esta parte já no estômago, abaixo do esfíncter, pode ser considerada como região do cárdia? Pode ser considerada como região do cárdia. Então esta área de abrangência maior aqui, ó, é a região do cárdia. E a área central, por onde o alimento passa, esta região que controla o enchimento gástrico, é a área do esfíncter do cárdia, que tem função de controlar o enchimento gástrico e evitar a devolutiva desse alimento para o tubo esofágico. Bem porque esse alimento não pode voltar do estômago para o esôfago. O pH do esôfago 6,8, corrobora com o pH da boca. E o pH do estômago é o que? Extremamente ácido, um pH de 2,8. Então veja, esse alimento voltando de um pH com 2,8 para um pH de 6,8 traz consigo todo o ácido clorídrico produzido por aquelas células oxínticas. Falando em células oxínticas, nós temos o estômago aqui. O estômago, ele é formado, vocês querem na sequência de vocês acham melhor? Então vamos lá, próximo. Ampola do adenal. Então pularemos o estômago e vamos para a sequência do caderno. Depois do estômago, que será citado, esfíncter do cárdia, todas as projeções estomacais, esfíncter pilórico, nós vamos para intestino delgado. Falando um pouco de intestino delgado, a primeira porção do intestino delgado é mais alargada, ela é maior, tem um diâmetro maior, tem uma bitola maior, uma secção transversa maior. E essa área do intestino delgado é conhecida como ampola duodenal, é a região do duodeno. O intestino delgado ele é subdividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo, região duodenal, região jejunal, região ileal. A região duodenal é esta região mais proximal e a parte proximal desta região mais proximal é a ampola. A parte proximal desse duodeno é a ampola duodenal, tá? Antigamente chamada de ampola de Vater. Então, vocês olharem no almanaque de vocês, vocês verão aí que não é mais a ampola de Vater, é a ampola duodenal. Importante a função da ampola duodenal, depois veremos, é na ampola duodenal que é liberada a bile e na ampola duodenal também por onde há o recebimento do suco pancreático. Vamos lá? Duodeno é toda a região proximal. Como aqui a gente tem uma massa plástica e não dá para dissecar essa massa plástica, o ideal seria que nós pudéssemos dissecar essa dissecar a estrutura e esticar o intestino delgado, vendo todas as projeções mais verticalizadas do duodeno, a intersecção entre duodeno e região jejunal, formando o leque e a fixação desse leque colagenoso formado pelo aumento menor, mas nós não temos essa possibilidade. Então nós temos aqui, se eu pedir na prova, que é isso que confere a importância dos senhores, né? Agora vocês começaram a levantar a anteninha. Se eu pedir na prova região do duodeno, posso colocar aqui, ó, nessa região proximal, tá? Se eu pedir região do jejuno, vou pedir no meio. Se eu pedir região do íleo, vou pedir no final.
certo? Para poder separar que duodeno é proximal, ilho jejuno é médio e ilho é distal. Simples assim. Então, região duodenal, pedirei a porção proximal. Região jejunal, pedirei a porção central. E região ileal, pedirei essa região de intersecção já com o intestino grosso. Tá ok? Muito bem. Por falar, então, em intestino delgado, duodeno, jejuno e ilho. Professor, ileu. E aí, professor, tem uma conexão, então, entre ilho, região ileal e região de seco do intestino grosso? Tenho. É uma região chamada de região de esfíncter ileocecal. Eu tenho mais um esfíncter aqui, tenho mais uma musculatura de formato anular que separa o intestino delgado do intestino grosso. Então a projeção do intestino delgado ela termina para o lado do meu hemicorpo direito. Tá? Então a projeção do meu intestino delgado termina para o lado direito. Esfíncter ileocecal. Cecal porque vem de seco. Ela vai unir a região de ilho à região de seco. Então é a região ileocecal, esfíncter ileocecal, ok? Muito bem. Então eu tenho o ilho aqui e o seco aqui, região ileocecal, esfíncter ileocecal. Bom, começando o intestino grosso, vocês sabem, diferentemente do intestino delgado, que o intestino delgado participava no processo de digestão e absorção através das microvelocidades e das velocidades ou microvilis, o intestino grosso não absorve nenhum tipo de nutriente, ele absorve minerais e retém água. Talvez seja uma função muito importante do intestino grosso e o é. Então o intestino grosso, de maneira anatômica, ele tem a região do seco, essa região proximal do intestino grosso, essa região de conexão é o seco. Depois do seco eu tenho o cólon ascendente do intestino grosso, é o cólon que sobe. Para que não haja viés, desculpem, de confundimento, o cólon ascendente está do lado do hemicorpo direito. Depois do cólon ascendente eu tenho a flexura direita. A flexura direita do intestino grosso, que nada mais é do que essa esquina aqui. Então eu vou pegar o cólon transverso para vocês entenderem o meio de conexão entre essas estruturas. Veja, tá? Então eu tenho o cólon ascendente, a flexura direita, parte que dobra em direção ao hemicorpo esquerdo, o cólon transverso, a flexura esquerda, o cólon descendente. O cólon sigmoide nós não conseguimos observar nessa estrutura porque ele está na região posterior do intestino delgado. Ele está coberto pela massa inferior do intestino delgado, mas ele recebe esse nome de sigmoide porque ele tem um formato de S. E depois do cólon sigmoide eu tenho o reto e depois o ânus. Ok? Maravilha. Retomando, região de seco, cólon ascendente no meu hemicorpo direito do intestino grosso, flexura direita, cólon transverso, flexura esquerda, cólon descendente, sigmoide, reto e maravilha. Próximo. Agora sim, voltando à cavidade estomacal, cavidade que participa do processo de digestão proteico, digestão das proteínas. Okay? Então, para a digestão proteica inicial, quebrando proteína em peptídeos menores, eu tenho algumas enzimas aqui e alguns hormônios. Lembra que a gente dividia de maneira fisiológica o estômago em metade superior e inferior? Para a metade superior, toda essa massa, em toda essa cavidade estomacal superior, eu tinha células chamadas de células oxínticas, produtoras de quem? De HCl, de ácido clorídrico. E da metade para baixo do estômago eu tinha células chamadas de células pilóricas. Depois nós entenderemos por que elas são chamadas de pilóricas. Porque se nesta região eu considero como região do cárdia, nesta região eu considero como região pilórica. Por isso que essas células são células pilóricas. De novo, da metade para cima do estômago, células oxínticas produtoras de HCl, ácido clorídrico. Da metade para baixo do estômago eu tenho o quê? Células pilóricas, produtoras de um hormônio chamado de gastrina. Bom, caiu proteína aqui dentro, quem chega?
Gastrina. Gastrina digere proteína por si só, mas não consegue. Precisa recrutar uma ajuda. The Avengers. Vamos lá. Recrutou quem? Recrutou as células oxínticas a produzir HCl. E agora eu tenho gastrina e HCl tentando aí quebrar as moléculas proteicas. Mesmo assim não conseguirei. E aí eu tenho já um peptídeo estomacal ali localizado chamado de pepsinogênio. Esse pepsinogênio está inativo. Ele precisa da ação do ácido clorídrico em cima do próprio para que seja quebrado em pepsina e a pepsina venha a digerir proteína. Dessa maneira, peptídeos menores serão liberados e depois conduzidos à região de intestino delgado em sua porção proximal, região duodenal, para a liberação de quem? De mais enzimas digestivas, como por exemplo a protease pancreática. E aí sim os peptídeos menores serão quebrados em aminoácidos e absorvidos em toda a mucosa da região do intestino delgado. E esse estômago, ele tem, por incrível que pareça, uma discrepância com relação à nomenclatura. A parte de cima é o fundo do estômago. Então o fundo do estômago não fica embaixo, o fundo do estômago fica em cima. Tá? Então a região de fundo do estômago, a região de corpo do estômago e a região de antro do estômago. Fundo em cima, antro embaixo, corpo do estômago no meio. Próximo. Curvatura ou ângulo maior. Curvatura ou ângulo maior. Simples. E aqui curvatura ou ângulo menor. De novo, curvatura ou ângulo maior por fora. Curvatura ou ângulo menor por dentro. Próximo. Fígado. Vamos ao fígado. E aí eu tenho quem? O fígado. Né? Pensou? Bebezinho, você não dá um patinho. Você dá um fígado para brincar no banheiro. E aí você tem... você tem o lobo direito, o lobo esquerdo. Então vejam a discrepância, inclusive, morfológica. O lobo direito é muito mais avantajado, olha o tamanho do lobo hepático direito, é enorme. Então o lobo direito do fígado, o lobo esquerdo. Veja, se eu virar para vocês em um sentido em que vocês possam ter uma visão inferior hepática, vocês têm um lobo que é o lobo quadrado, ó, o lobo quadrado aqui, e um outro lobo compridinho que é o lobo caudado. De novo, lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado, lobo caudado. Todos são produtores de quem? De bile. Então o fígado produz, e quem armazena é a vesícula biliar, da qual acho que iremos tratar agora, seu Flávio. Ok. Ductos hepáticos. Então veja, se eu mostrar dessa maneira, vocês terão os dois primeiros ductos aqui. Se quiser projetar mais próximo, ducto hepático direito, drenando e captando do lobo direito e das regiões hepáticas direitas. E aqui, direita, aliás, e aqui o ducto hepático esquerdo. Eu tenho uma junção do ducto direito com o esquerdo no ducto hepático comum. Essa região mais grossinha é o ducto hepático comum. Veja, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, desembocando do ducto hepático comum. Essa bile vai direto para o colédoco e vai ser liberada lá na ampola duodenal? Não. Essa bile vai ser armazenada e caminha para o seu armazenamento na vesícula através do ducto cístico. Veja, capta, drena pelo ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, desemboca no ducto hepático comum, um pouco antes do númerozinho 18 aqui, e depois passa a armazenar através do ducto cístico até o seu depósito na vesícula. Tendo uma reatividade química pela descida de um alimento gorduroso, eu tenho a contração vesicular, impulsionando bile de volta pelo ducto cístico e agora sim descendo para o ducto colédoco. Então esse último ducto aqui é o ducto colédoco. O armazenamento é no... Pelo cístico. Mas é no lobo direito. O armazenamento é na vesícula. Tá, sim, mas ele fica no fígado, o lobo hepático direito. Aqui. É, sim, o lado direito é o maior. Sim, tá aqui. O posicionamento da vesícula, sim. Fica abaixo do direito, tá? Então vamos lá, faz de novo. Colédoco, então vamos de novo.
Tem o fígado aqui em cima, é drenado pelo ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, desembocando no ducto hepático comum. Rota descendo o bile, vai direto para o intestino, na ampola? Não, vai ser armazenado, vai pelo cístico na vesícula. Precisou? Vesícula, cístico de novo, aí vai para o colédoco, tá? Nossa caixa d'água, aí. Tá? Ó. Então vamos de novo. Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum, ducto cístico e depois a descida pelo colédoco. Muito bem. Próximo. Pâncreas. Veja aí a disposição do pâncreas, do meio, ou melhor, da sagital mediana para o lado do hemicorpo esquerdo. O pâncreas é essa estrutura aqui, ó. Obviamente que está seccionado frontal ou coronal. O pâncreas tem a cabeça do pâncreas, que é regionalizada próximo à região do intestino delgado. Ela está localizada, tem sua sintopia com o terço proximal do intestino delgado, com o duodeno. Então aqui é a cabeça do pâncreas, para diferenciar, obviamente, que a cauda do pâncreas é a fininha e a cabeça do pâncreas é que tem uma área maior. Tá? Cabeça do pâncreas, corpo do pâncreas e cauda pancreática ou cauda do pâncreas. Sim ou não? Cabeça, corpo e cauda. Próximo. Então vamos lá. Cada grupo com uma prancha, um fígado e